A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo. Santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orar e clamar e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o milagre, pedir a Deus a bênção, pedir a Deus o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar sem cessar, clamar a Deus, pedir a Deus, buscar em Deus, enquanto ainda há tempo, o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus. Todos os dias orar, tanto nos momentos bons como nos momentos não tão bons, orar e clamar e pedir a Deus o milagre, e pedir a Deus o agir, e pedir a Deus o mover, a presença de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz que devemos orar e clamar e pedir a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo o milagre, pedindo a bênção, pedindo o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos todos os dias em oração, em clamor, pedimos a bênção de Deus, o agir de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo, tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre, a bênção. Por isso que oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, pedimos a Deus a bênção, o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Buscamos em Deus o milagre, buscamos em Deus o agir, buscamos em Deus o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Buscamos a presença de um Deus Pai que tem todo o poder e toda a autoridade. Buscamos em Deus, porque precisamos de Deus, precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus todos os dias. Em oração, em clamor, buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Deus, clamamos a Deus,
Pedimos em Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Deus, oramos, clamamos, pedimos o milagre, pedimos a bênção, pedimos o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, todos os dias em oração, em clamor. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre, a bênção, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, todos os dias em oração, em clamor. Pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus, glória a Deus, aleluia, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Deus, porque precisamos de Deus, precisamos do agir, do mover, da presença de Deus, do sobrenatural de Deus, todos os dias em oração, em clamor. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Quantas pessoas estão perdendo o tempo? Quantas pessoas paradas, desanimadas, desacreditadas, desmotivadas? Quantas pessoas que não oram mais, não congregam mais, não participam da ceia mais, não se reúnem mais com os irmãos? Quantas pessoas estão isoladas, paradas? Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas que pararam no meio do caminho? Precisamos orar por estas vidas, para que eles venham, glória a Deus, aleluia, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus. Quantas necessidades na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida material. Quantas pessoas precisando de um emprego, de uma causa na justiça, de uma causa na aposentadoria. Quantas pessoas precisando de vendas, filhos que trabalham com vendas, do comércio, vendedores ambulantes, vendedores em feiras, filhos que trabalham no campo, na lavoura, que precisam a bênção de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Quantas vidas que precisam de um milagre, de um Deus Pai Todo-Poderoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, clamamos, pedimos todos os dias os milagres de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre. E assim fizemos, clamamos, oramos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção. Pedimos a Deus o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre. E assim fizemos em oração, em clamor, pedimos a presença de Deus. Pedimos o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, pedimos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. E assim fizemos, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações, que Deus restaure a paz nos países que estão em guerra, que Deus restaure a paz nas famílias, que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.